Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Eu quero, neste momento, te convidar para que você permaneça comigo até o final deste vídeo, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. No livro de João, no capítulo de número 10, no versículo de número 22 em diante, eu quero ler com vocês e fazer uma meditação com vocês nesta palavra muito profunda, palavra gloriosa, e onde Jesus fala sobre a incredulidade dos judeus. Verso 22 diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, uma época muito fria lá em Jerusalém, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. E rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus: Eu vou lhe tenho dito, eu já disse para vocês, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Os judeus não precisavam estar fazendo pergunta para Jesus. Eles tinham que meditar naquilo que Jesus estava pregando, naquilo que Jesus estava fazendo, naquilo que ele estava anunciando. Porque a gente conhece Jesus não é somente dizendo o nome dele ou chamando por ele só nos momentos que estamos em aperto, em lutas, em tribulações. A gente conhece Jesus quando a gente procura entender quem é Jesus, procura buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque ninguém conhece Jesus a não ser buscando através do poder da palavra, através do Evangelho. Quando você medita na Bíblia, quando você medita na palavra, você está procurando conhecer quem é Jesus, porque Jesus é revelado pela palavra. A gente sabe quem é ele, o poder que ele tem, da onde ele veio e para onde ele vai e aonde ele está sentado à direita de Deus. A gente conhece tudo e não tem como nós termos dúvidas sobre Jesus, porque ele é o Filho de Deus. E Jesus disse: Eu já vos tenho dito, e vocês não credes. As obras que eu faço, olha bem, as obras que eu faço em nome do meu Pai. Ele fez o cego enxergar, o paralítico andar, o mudo falar, ressuscitou mortos, libertou pessoas, curou pessoas de lepras, entendeu? Coisas extraordinárias Jesus fez. Milagres miraculosos ele fez. Então não precisava, não tinha mais dúvida. Os homens viam tudo isso, mas não acreditavam. Mas nós somos bem-aventurados porque nós cremos nisso aí. E ele disse: Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Então, irmão, quando você não crê no Filho de Deus, tem gente que fala em Jesus, fala no nome de Jesus, mas não crê no Filho de Deus. Não crê em Jesus, entendeu? Tem gente que fala em Deus, fala em Jesus, mas a fé dele é uma fé misturada com um monte de coisas. Se ele vê uma imagem de escultura, ele já dobra o joelho diante dela, porque ele acha que a imagem pode fazer alguma coisa por ele. Ele passa diante de uma imagem, ele tem que parar diante dela, tem que ajoelhar diante daquela imagem e pedir para ela.
Porque eles são pessoas que não têm estrutura, não tem base de fé alicerçada na pessoa bendita de Jesus. Porque a fé é o firme fundamento, entendeu? Das coisas que se não vê e das coisas que se espera. A gente não vê Jesus com os olhos carnais, mas a gente acredita que ele é o Filho de Deus, porque a palavra de Deus revela que ele é o Filho de Deus. Ele é a salvação e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Entendeu? Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Só que tem que crer. Eu não posso dividir a minha fé com um monte de coisa. Eu não posso adorar um monte de Deus ou deuses, como a Escritura diz, querendo me socorrer na hora das minhas aflições, na hora da minha necessidade, em uma imagem feita de pedra, de pau, de barro, de cobre, entendeu? Eu não posso. Ou eu creio em Jesus, ou eu não creio, porque ele disse para os judeus, entendeu? Eu já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. Eu acredito em Jesus por causa das Escrituras, a palavra. Quando eu leio a Bíblia, eu estou vendo o próprio Cristo diante de mim, falando comigo, porque ele é o verbo que encarnou. Então não tem como eu não acreditar em Jesus, porque Jesus é revelado pela palavra. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Quem faz parte das ovelhas de Jesus, crê no Filho de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você ouve a voz de Cristo, você pertence a esse rebanho. Mas se você não ouve a voz de Cristo, você não faz parte desse rebanho. Infelizmente é assim. Se você acredita na Maria, no Pedro, no João, no André, no Tiago, entendeu? Se você acredita naquelas besterolas que o catolicismo ensina, e se dobra diante de imagem de escultura, você está por fora, meu amigo. Essa é a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Você está por fora. Agora eu vou passar a mão na sua cabeça e dizer que você tem Deus, que você tem isso e aquilo. Você não tem nada. Você é um derrotado diante de Deus. Você precisa crer no Filho de Deus. Você precisa abandonar tudo que não presta e entregar o seu coração para Jesus. Essa é a verdade do Evangelho. Entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você ouve a voz de Deus? Ou você ouve a voz das imagens de escultura, a voz do inimigo, a voz do oposto? Entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Tem que seguir o pastor, o bom pastor que é Jesus. Tem que seguir. Agora, a pessoa segue um monte de dogma, um monte de idolatria, um monte de coisa. Aí só porque fala no nome de Jesus diz que é salvo? Isso é o maior besterol que eu já vi na minha vida. A maior idolatria que eu já vi na minha vida. Se você não ouve a voz de Deus, você está fora. E se você não segue a Jesus, você está fora. E Jesus disse: as minhas ovelhas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e nunca perecerão, e ninguém os arrebata da minha mão. Ninguém tem poder, nem o diabo, nem o inferno tem poder de te arrebatar das mãos de Jesus, se você é um seguidor de Jesus, porque Jesus é o bom pastor, e o bom pastor, ele não tange ovelhas, ele não toca as ovelhas. O pastor, ele anda na frente das ovelhas, porque ele é o pastor, ele é o cuidador, ele é zeloso pelas ovelhas, ele anda na frente delas, e a Bíblia diz que as ovelhas os seguem e ouvem a sua voz. Agora, o pastor, que não é pastor, que se diz pastor, mas não é mercenário, como o diabo é mercenário. E quem diz que é pastor, mas não apacenta as ovelhas, são mercenários. Porque eles tocam as ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele manda as ovelhas irem na sua frente. E ele só usa de autoritarismo, só usa do egoísmo, só usa daquilo que não agrada a Deus, dando ordens e mais ordem e usando as ovelhas como instrumento para ele se beneficiar. Ele não é o bom pastor, ele é um mercenário.
E o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Ele não está nem aí com a salvação das ovelhas. Ele só quer viver da lã das ovelhas, se beneficiar das ovelhas. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Elas seguem, Jesus vai na frente chamando elas. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que eu. Meu Pai que me as deu é maior do que eu, do que todos, digo melhor. É maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, fique com esta palavra, uma palavra maravilhosa. Jesus e o Pai é um. Mas os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras vindas de meu Pai. Eu fiz um vídeo ontem que fala que Jesus fez tudo aquilo que o Pai ordenou. A palavra do Pai, o poder do Pai que está em Jesus. Jesus é Deus porque o Pai está nele. O Espírito Santo, que é o Pai, está nele. Por isso que ele é Deus. Na sua totalidade. Nós temos o Espírito Santo, mas não é na totalidade, é uma porção do Espírito Santo. Agora, quando formos arrebatados e tivermos um corpo glorioso, seremos deuses, como diz a Bíblia. Nós vamos chegar aqui embaixo nesta palavra. Tenho-vos mostrado muitas coisas vindas de meu Pai, por qual destas obras me apedrejais? Por qual delas? Pelo milagre de curar o cego? Pelo milagre de ressuscitar o morto, que vão apedrejar? Pelo milagre de curar o leproso? De ordenar o paralítico andar? É por esses milagres que vão me apedrejar? Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra. Olha aí, a desculpa do diabo da mentira, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo, que fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Na lei está escrita. Quando Deus fez o homem, ele falou, quando o homem lá desobedeceu a palavra de Deus, quando ele, logo no começo da criação, no livro de Gênesis, ele falou, vós sois deuses. Tem alguns versos na Bíblia que falam sobre isso. Vós sois deuses. Mas como isso vai se cumprir na vida de todos os cristãos, autêntico e fiel? No dia do arrebatamento e da transformação dos corpos. Vós sois Deus. Vamos ser como Ele é, irmão. Jesus é Deus. E a igreja, vós sois Deus. Aqueles que vencer serão como Jesus. Pois se a lei chamou Deus àqueles a quem a palavra é dirigida, tá vendo? E a Escritura não pode ser anulada. De maneira nenhuma. A mim, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfêmia, porque disse, sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Porém, se as faço e não acredes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, essa é uma palavra gloriosa, uma palavra maravilhosa, digna de uma grande meditação. Meus irmãos, que Deus abençoe. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe o vídeo e faça seu comentário. Que Deus abençoe seu coração.